Amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje o assunto bastante específico, um assunto chamado Banco de Desenvolvimento, é uma entidade aí, componente do Sistema Financeiro Nacional. Bancos de investimento, aliás, bancos de desenvolvimento está aqui no sistema operativo, né? E, claro, cada entidade do Sistema Financeiro Nacional tem uma característica aí bastante específica, né? Na aula anterior, nós estudamos o quê? Bancos de investimento, bacana, né? Uma grande diferença entre bancos de investimento e bancos de desenvolvimento é o seguinte: o banco de investimento, tá? Ele vai ser de propriedade privada, né? Ok. Já o banco de desenvolvimento vai ser o quê? Pública, né? Então, ou seja, ele visa o quê? Desenvolvimento regional de um determinado estado. As características dele são bancos estaduais, né? Então, nós temos bancos de investimentos e banco de desenvolvimento. Cai muito em concurso comparando os dois, porque os dois são bastante próximos, né? Tanto é que não existe nenhum banco, né? A gente já viu isso lá na aula de bancos múltiplos, né? Que ele vai ter que optar. Se ele é um banco múltiplo, ele vai ter que optar. Ou ele vai ser de investimento, ou ele vai ser de desenvolvimento. Você não pode ter as duas carteiras, né? São objetivos bem distintos. E claro que a agência de fomento também, ela é decorrente aqui o Banco de Desenvolvimento. Eu já disse para vocês aí na aula passada que nos anos 2000, final dos anos 90, né, tivemos aí um movimento de caça, tá? De caça aí aos os bancos estaduais, e muito desses bancos estaduais tinham aí carteira de desenvolvimento, né? Eles foram liquidados, tá? E aí esse espaço de ocupação passou para agências de fomento, né? Professor, hoje, né, quais são os bancos de desenvolvimento existentes? Apenas 3, né? Muito triste isso, né, cara? Somente 3, segundo fontes aqui do Banco Central, né? Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, né? E Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, né? São apenas os 3 bancos aí que nós temos aí de desenvolvimento no país, né? Seguindo o nosso roteiro, claro, a gente busca aqui, né, as informações do Banco Central. Normalmente eu faço a leitura desse, né, faço a leitura aqui desse texto, mas a gente vai direto na portaria, na resolução do Conselho Monetário Nacional, né? Vamos lá, vamos fazer a leitura desse cara aqui. Banco de Desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais, ou seja, é um banco público, né? E tem como objetivo repressivo proporcionar ao suprimento oportuno e adequado de recursos necessários ao financiamento de médio a longo prazo. Característica, médio a longo prazo. Banco de investimento, também de médio a longo prazo. De programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado, né? E aí, prof, eu quero entender por que tem outra figura. É muito simples, né? Normalmente, em via de regra, tá? Esses programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado não é de interesse, tá certo, dos bancos de investimento. Por quê, professor? Porque o retorno, tá? O retorno do investimento aí, da aplicação desses recursos nesse desenvolvimento aqui social, econômico, regional do Estado, demora muito tempo. Ou seja, mas é muito importante, né, para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da sociedade, do Estado, consequentemente, para todos, né, que haja recurso suficiente para fomentar esse tipo de empreendimento, de projeto, de programa de governo. Logo, como nós sabemos que o setor privado não tem interesse em investir nessas áreas, o que acontece? Nós temos aí os bancos de desenvolvimento. Essa foi o espaço dentro do Sistema Financeiro Nacional de atuação principal
dos bancos de desenvolvimento. É isso mesmo, ele quer desenvolver esse determinado segmento. É claro que depois que esse segmento aí, ele já está andando por conta própria, ele sai fora e vai investir em outro, e aí, claro, passa a ser atrativo e objeto de investimento também por parte de outros bancos e outras instituições financeiras, né? Então, essa é a ideia central do Banco de Desenvolvimento, isso que você tem que fixar como juízo de valor. Operações passivas, né? São os depósitos a prazo, tá? Então, depósitos a prazo, né? Empréstimos externos, emissão de endosso de cédulas hipotecárias, emissão de cédulas pignoratícias de debêntures, títulos de desenvolvimento econômico. Ativas, né? São empréstimos e financiamentos dirigidos prioritariamente ao setor privado, né? Prioritariamente ao setor privado, deve ser constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na capital do Estado, que detiver seu controle acionário, devendo adotar obrigatória e privativamente, em sua denominação social, a expressão Banco de Desenvolvimento, de acordo aí, tá? De acordo com a resolução 394, olha aqui de 394, essa resolução de 1976, né? Olha quanto tempo aí, né, que o Conselho Monetário Nacional faz a regulamentação, né? Vem cá, o que diz essa resolução? Das características e constituição. Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras públicas não federais. De novo, já vi questão de concurso que o cara falou, bancos de investimento, privado. Banco de desenvolvimento, pública, não federal. Por que não federal? Porque no âmbito federal, nós temos a atuação desse cara aqui, BNDES, que é importantíssimo para o país, né? Constituída sob forma de sociedade anônima, é uma SA, com sede na capital do Estado da Federação, que detiver o seu controle acionário. Parágrafo único. As instituições financeiras que trata este artigo adotam obrigatória e privativamente, em sua denominação, a expressão Banco de Desenvolvimento e, em seguida, o nome do Estado em que tenham sede. Bacana, nós já sabemos disso, né? Ok, fechou, né? Vem comigo aqui. Objetivo dos bancos de investimento segundo a legislação. Para que existem os bancos de investimento? O objetivo principal dos bancos de investimento é proporcionar o suprimento oportuno e adequado de recursos necessários ao financiamento a médio e a longo prazo, já falamos sobre isso, a gente vai, estou só reforçando, de quê? De programas e projetos que visem promover o desenvolvimento econômico e social dos respectivos estados da federação, onde tenham sede, cabendo-lhe apoiar prioritariamente o setor privado. Então, está aqui o objetivo dos bancos, né, de investimento. Vamos lá, só recordando, médio e longo prazo. Programas e projetos de governo, que visem o quê? Desenvolver determinado segmento econômico, social, financeiro aí do Estado. Prioritariamente, apoiar o setor produtivo, o setor do Estado. Tem uma exceção de atuação. Então, banco de investimento é um banco regional. Se é um banco regional, tem que atuar dentro da região. Dentro da região, basicamente, é a do Estado. Mas tem aqui uma particularidade. Parágrafo 1º. Isso aqui cai em prova de concurso. Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de interesse comum, os bancos de desenvolvimento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área de atuação. Então, olha aí, né? Então, qual que é o local de investimento do Banco de Desenvolvimento? É o estado, é a região, está lá. Só que é o seguinte, por exemplo, tem um estado vizinho, tá? Esse estado vizinho aqui tem um relacionamento comercial fantástico, um potencial econômico gigantesco com o estado sede do Banco de Desenvolvimento. Então, a legislação autoriza que esse Banco de Desenvolvimento faça aplicação dos seus recursos em programas e projetos sociais e econômicos do... Agora tem que ter o quê? Esse estado tem uma regra aqui. Esse estado tem que ter limite
com o Estado sede do Banco de Desenvolvimento. Isso que está dizendo o parágrafo 1º aqui. E esse cara aqui do parágrafo 1º foi objeto de questão de prova. Vem comigo, vou fazer agora essa questão. BRDE, né, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, né, olha aí, ó, Fundatec 2015, cargo de analista. Vem comigo aqui. Analise as seguintes assertivas em relação aos bancos de desenvolvimento. Vamos lá. Primeiro, os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras públicas. Opa! Não federais. Ok. Isso aqui está de acordo com o artigo 1º, não é isso? Artigo 1º. Artigo 1º da Resolução do Conselho Monetário Nacional 394/76. Constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na capital do Estado, da Federação e que detiver o seu controle acionário. Viu, gente? Cara, quando você estuda direto na fonte, você fica competitivo. Ou seja, o item 1 é verdadeiro, né? 2. A constituição dos bancos de desenvolvimento depende de prévia autorização do Banco Central. Correto, né? O Banco Central, o órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional, e o banco tem que lá, né? E da carta patente quando concedida por prazo, quando concedida, tem prazo indeterminado de vigência. Exatamente. Então recebe a carta patente, essa carta patente aí não tem limite, né? Tempo indeterminado de vigência. Ok. 3. Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de interesse comum, os bancos de desenvolvimento podem assistir programas e projetos desenvolvidos fora dos respectivos estados, né? Até aqui está super correto. Independentemente da unidade da federativa em questão ser limítrofe de sua área de atuação, né? Ou seja, a questão está errada, porque é o seguinte, o Banco de Desenvolvimento, tá, ele tem uma atuação regional, normalmente dentro dos limites do Estado que ele é constituído, tá, e tem que fazer aplicação lá. Só que a legislação, tá, a legislação no artigo 4º, parágrafo 1º, diz o seguinte, criou uma exceção, ó, olha só, excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefício de interesse comum, os bancos de desenvolvimento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área de atuação. E na questão ele fala independentemente se é ou não limítrofe, ou seja, o erro está nessa palavra limítrofe, né? Conclusão. Então, nessa questão aqui, nós temos aqui apenas o item 1 e o item 2 que estão corretos, gabarito, letra D de dado. Artigo 5º. Para atender o seu objetivo, os bancos de desenvolvimento podem apoiar iniciativas que visem ou seja, né, aonde ele pode aplicar os seus recursos, né? Ampliar a capacidade produtiva da economia mediante implantação, expansão e ou relocação de empreendimentos, né? Olha, ampliar a capacidade produtiva. Por exemplo, o setor madeireiro, né? Aí o setor madeireiro está precisando o quê? Ampliar a sua capacidade produtiva, né? Os bancos de investimento não têm interesse nessa aplicação. Então entra o Banco de Desenvolvimento. Por que ele entra? Porque não é porque ele é amigo do madeireiro, porque o Estado, essa vai ser uma atividade importante para o Estado. Estou colocando aqui um exemplo, né? 2. Incentivar a melhoria produtiva por meio de reorganização, racionalização, modernização de empresas e formação de estoques em níveis técnicos adequados de matérias-primas e de produtos finais e por meio de formação de empresas de comercialização integrada, né? Assegurar melhor ordenação de setores da economia regional e o saneamento de empresas por meio de incorporação, fusão, associação, assunção de controle acionário e acervo e ou liquidação ou consolidação de passivo ou ativo onerosos, né? 5. Incrementar a produção rural por meio de projetos integrados de investimentos destinados à formação de capital fixo ou capital semifixo, né? E aí, professor? E aí você tem que saber o que é capital fixo, né? E capital semifixo. Nós já vamos falar sobre isso. Por quê? Porque a própria legislação traz o conceito oficial para fins do Banco de Desenvolvimento, o que é um capital fixo. A gente vai falar já esse cara. Promover a incorporação
e o desenvolvimento de tecnologia de produção, o aperfeiçoamento gerencial, a formação e o aprimoramento pessoal técnico, podendo, para este fim, patrocinar programas de assistência técnica, preferencialmente através de empresas, entidades especializadas, né? Bacana, ou seja, esses 5 itens é o espaço de atuação onde pode ser empregado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online pré-edital, claro que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na LAC Concursos, tá? Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da Lá Concursos, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, tá certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$30 e você tem um prazo de acesso durante 120 dias, né? Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui, tchau! Clique lá.